E como eu antecipei, nós temos entrevista importante no Bastidores CNN para falar sobre os efeitos da decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato. Bem-vindo, ministro Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Vamos começar, então, perguntando como a CGU, o Ministério do Senhor, recebeu essa decisão do STF e quais são as primeiras providências a serem tomadas. Gustavo, acho que é importante mencionar, em primeiro lugar, que essa decisão do ministro Toffoli, ela se insere num contexto. Num contexto em que já se detectou ou foram detectados uma série de problemas relacionados à Operação Lava Jato. Problemas de incompetência de juiz, indícios de coação para colaboradores acusarem determinadas pessoas, conluio entre acusação e órgão judicial, meios ilegais para obtenção de provas e tudo isso. O que o ministro Toffoli fez na sua decisão? Acho que a gente pode organizar isso em dois tipos de... agrupar a decisão dele em dois tipos de situações, digamos assim. Primeiro, ele identificou problemas na agenda e na forma como a colaboração internacional foi feita no acordo entre a empresa e o Ministério Público Federal, dentro desse contexto que eu mencionei anterior, com ausência de documentação relativa às comunicações, com tratativas com autoridades estrangeiras sem o uso dos mecanismos tradicionais, inclusive da autoridade central do Ministério da Justiça, e remessas de recursos do Estado brasileiro ao exterior. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo diz respeito à cadeia de custódia das provas obtidas por meio desses mecanismos também. A ausência de documentação relativa à apreensão e transmissão dos sistemas de contabilidade paralela, quebra de cadeia de custódia e assim por diante. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? O Ministério Público adotou uma tese, lá em 2016, quando fez esses acordos de leniência, de que bastava fazer o acordo de leniência com o Ministério Público para que todas as questões relacionadas à lei anticorrupção fossem resolvidas por ele, quando a lei claramente atribui essa competência à CGU quando se trata de verba federal. Então, a CGU não foi chamada em nenhum momento para celebrar esses acordos, em nenhum momento a CGU participou de nenhum tipo de tratativa de negociação internacional, regular ou irregular, como parece ter sido, ou pelo menos foi apontado pelo ministro Toffoli. O que aconteceu aqui foi que depois de 1 ano e meio que esse acordo foi celebrado com o Ministério Público, por conta inclusive de uma decisão do TRF, que disse que a empresa não estava imune a uma ação de improbidade porque não tinha celebrado o acordo com a CGU, a empresa celebra o acordo com a CGU. E aí, no acordo com a CGU, tem lá uma cláusula reconhecendo a existência dessa colaboração internacional, do que aconteceu, a existência de que houve esse acordo com o MPF que estava envolvido esses valores. Tudo isso para efeito de compensação de pagamento, pura e simplesmente. Aí ontem, o doutor Deltan, o ex-deputado, diz que como que não anulou o acordo da CGU, anulou do MPF se eles contêm a mesma cláusula? Olha, isso é um espantalho, com todo respeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É por conta de tudo isso que eu acabei de descrever aqui. A CGU não participou desse processo todo. Inclusive porque o Ministério Público não chamou a CGU lá atrás para participar. E talvez tivesse sido chamada, a CGU naquele momento pudesse alertar sobre a melhor forma de fazer a cooperação internacional, inclusive, que é uma forma completamente conhecida de todo mundo que trabalha com isso. Aquilo que envolve compartilhamento de provas, aquilo que envolve transferência de recursos e coisas desse tipo, você tem que acionar os mecanismos de órgão central que estão lá no Ministério da Justiça, que é o DRCI e tudo mais. Ministro, então, assim, para nós... Não, pode concluir, pode concluir. Não.
Então, para nós, é muito tranquilo que se trata de coisas completamente diferentes. Agora, a decisão do ministro, ela anula e considera imprestáveis determinadas provas, decorrentes exatamente dessa falta de cuidado com a cadeia de custódia, né? Quando nós celebramos o acordo com a Odebrecht, ela trouxe uma série de evidências, provas, né? Foi uma relação da CGU com a empresa, não teve nenhuma intermediação ou conversa com organismos internacionais, nada disso. O que a CGU tem que fazer é analisar, no caso concreto, o que pode acontecer, se eventualmente, qual o impacto da presença dessas provas ou não no acordo de leniência que a CGU celebrou. Ele merece ser modificado, ele merece ser reavaliado, isso tem que ser analisado pela equipe técnica, mas veja, não tem nada a ver com a forma como a discussão acontece em relação ao acordo com o Ministério Público. Pelo que o senhor está explicando, então, a questão da anulação dessas provas não acabaria não interferindo no acordo que foi celebrado pela CGU. O senhor diz que deve haver uma análise um pouco mais minuciosa a respeito disso, mas pela avaliação do senhor agora, o senhor acha que inviabiliza ou não que deve ser mantido, no caso, o acordo, na opinião do senhor? Olha, Gustavo, é exatamente essa análise que a CGU tem que fazer, né? Até agora, a CGU não identificou nenhum elemento para se rever o acordo, para se anular o acordo, nem nada disso, né? Isso tem que ser olhado com cuidado pela equipe técnica da CGU. Não tenho como te dar um veredito agora. Agora, uma coisa que é importante, essa discussão judicial no Supremo, ela acontece principalmente porque a gente está falando de questões criminais envolvendo pessoas físicas, onde a comprovação da culpa e do dolo, ela é muito evidente. A lei, a necessidade de comprovação, a lei anticorrupção, ela pune empresas por meio da responsabilidade objetiva. Ou seja, basta que eu tenha a conduta e o efeito da conduta, né? E não preciso provar a culpa ou o dolo. Então, a análise de provas muda também em função disso. Agora, é importante a gente ter em conta também, Gustavo, só para concluir, que se você tem uma eventual, por hipótese, tá, uma anulação de um acordo de leniência por decorrência de uma anulação de provas e tal, o que a gente tem é um processo. Veja, esse processo, ele começa na CGU, ele não começa na CGU com um acordo de leniência. Ele existe, aí você tem um acordo de leniência. Se o acordo de leniência é anulado, o processo volta à etapa anterior ao acordo de leniência e ele segue. Inclusive, podendo haver, com base nas provas, nas evidências colhidas legalmente, uma condenação ou uma absolvição. Acho que é importante deixar isso claro também. Ministro, eu vou chamar a Renata Agostini, nossa analista aqui na CNN Brasil, também para participar dessa entrevista. Sua vez, Renata. Boa tarde, ministro. Bom tê-lo aqui no Bastidores. Ministro, o que o senhor estava agora detalhando com o Uribe é que, do primeiro ponto, que é destacado na decisão do ministro Dias Toffoli, de que houve um vício na costura do acordo de leniência da Odebrecht ao não se respeitar ali o trâmite legal, portanto, não se notificar o Departamento de Cooperação Internacional. Esse vício, como eu entendi, não se identifica no caso do acordo firmado pela CGU. Esse, inclusive, foi o foco ali do seu esclarecimento ao rebater Deltan Dallagnol nas redes sociais. Agora, só para deixar claro, ao que eu entendo, o senhor está dizendo que isso não invalida uma análise detida pela CGU em relação à imprestabilidade das provas fornecidas pela Odebrecht. Nesse caso, ainda podemos ver algum desdobramento no acordo firmado pela CGU ou já é possível dizer que, em relação ao Odebrecht, o acordo firmado pela CGU está intacto? Nós vamos fazer essa análise, como eu mencionei, Renata, e podemos ter algum tipo de modificação, sim. Tá. Mas essa análise ainda vai ser feita, tá? Então, nós estamos começando a fazer essa análise. Vamos ver também como que a empresa se posiciona, né, em relação a isso.
E aí, obviamente, haverá uma resposta da área técnica da CGU a respeito disso. Mas, ministro, só entendo que estamos falando de possibilidades, mas para que as pessoas entendam que tipo de repercussão a gente pode ver, porque houve valores que já foram acordados para pagamento da empreiteira. Esses valores podem ser modificados, ela pode ter valores recebidos de volta ou ela pode ter valores a mais, só para a gente entender do que a gente está falando em termos de possíveis efeitos. Tá, olha, eu vou deixar muito claro aqui que eu vou falar disso em tese, tá? Perfeito. Quando você negocia um acordo de leniência, a lei prevê que você pode ter um desconto de até 2/3 da multa, certo? Perfeito. Como esse desconto é avaliado, Renata? Esse desconto ele é avaliado e mensurado, digamos assim, com base nas contribuições que a empresa dá para a investigação, né? Quanto maior as contribuições, maiores os documentos, maior a quantidade de documentos, enfim, quanto mais a gente usa um termo técnico, a alavancagem investigativa, a contribuição da empresa traz, maior é o desconto, certo? Então, qualquer mudança sobre essa colaboração ou invalidação dessa colaboração, se houver uma nova negociação, você vai ter que avaliar todas essas questões para chegar a um novo valor, entendeu? Não haveria devolução imediata. Seria restabelecido as conversas para que eventualmente mantivesse o que foi pago ou não, é isso? Não, no limite a Odebrecht pode ter de pagar mais, né, ministro? Não, assim, gente, vamos lá, calma. A gente não está aqui afirmando que deve pagar mais, deve pagar menos, porque você tem que analisar, no caso concreto, inclusive se as provas que existem, que ainda permanecem lá, são suficientes, ou seja, anteriores ao acordo de leniência ou relacionadas ao acordo de leniência, mas que não são anuladas, por exemplo, se são suficientes para você ter um processo. Respondida esta questão, se a empresa quiser negociar um acordo de leniência, aí você vai discutir isso, porque, veja, não a gente não coage ninguém, a CGU não coage ninguém a negociar acordo de leniência. A CGU não faz esse tipo de conluio, né? Enfim, então, talvez essa prática possa ter acontecido por aí, mas não na CGU. Então, se a empresa quiser negociar um acordo de leniência, se essa hipótese acontecer, aí todas essas questões voltam à tona. Ministro, o Uribe me permite... Inclusive, só para não deixar o Gustavo sem resposta, Renata, inclusive uma discussão sobre o que já pagou, como é que faz, né? Enfim, devolve, não devolve, contabiliza num novo acordo, tudo isso são ilações que a gente pode fazer hoje aqui, mas que são muito prematuras ainda, mas que podem aparecer numa discussão futura. Pode fazer a pergunta, Renata, que você estava em dúvida. Sim, perdão. Ministro, e sobre um possível efeito sobre outros acordos firmados? Acho que essa é uma dúvida que está na cabeça de muita gente. Por quê? É claro que a decisão do ministro Dias Toffoli está mirando o acordo da Odebrecht, está claro. Porém, como o senhor mesmo rememorou aqui, a Odebrecht, quando firmou um acordo de leniência, ela forneceu uma série de provas. Provas, inclusive, do envolvimento de outras empreiteiras em diversas negociatas. Empreiteiras essas que depois firmaram acordos também com a Controladoria Geral da União. Diante disso, essa análise que a CGU começou a fazer, ela tem que se estender a outros acordos firmados? Então, a gente pode estar diante da revisão também de outros acordos que não somente da Odebrecht? Ela tem que se estender a outros processos em que essas provas, eventualmente decorrentes obtidas de maneira ilegal, possam ter, em processos em que essas provas obtidas de maneira ilegal tenham sido utilizadas, né? Então, assim, a gente vai fazer esse mapeamento, vai ver se essa situação que você mencionou, Renata, se ela se apresenta, a gente já está fazendo esse mapeamento, e se for o caso, essa revisão pode acontecer também, né?
Porque, veja, acho que é importante dizer que a CGU ela não participou, né, da apreensão desses sistemas de contabilidade paralela mencionados, ela não teve acesso à base desses sistemas, né? A CGU ela teve acesso à extração de documentos que foram encaminhados diretamente pela empresa na negociação de acordo. Então, do acordo. Tudo isso a gente vai ter que cruzar e avaliar. É um trabalho que, de fato, vai ter que ser feito. E que nós vamos, obviamente, a pedido, inclusive, em função da decisão do ministro, informar, né, nos autos qual o impacto que vai ter sobre os nossos casos. Ministro, eu vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista em São Paulo, também para fazer uma pergunta ao senhor. Boa tarde, ministro. A Associação Nacional dos Procuradores da República recorreu contra a decisão do Toffoli. Essa decisão da NPR foi muito criticada por advogados, porque disseram que essa não seria uma atribuição da NPR, no máximo do PGR. Queria que o senhor avaliasse essa decisão. Olha, eu não li o conteúdo da decisão, né, e não é o meu papel aqui ficar dizendo, como ministro da CGU, se a NPR tem competência ou não tem competência para entrar com esse tipo de ação. O que me parece, e foi o que eu falei, é que é importante a gente entender que não é possível, em função de todo esse contexto que aconteceu nos casos da Lava Jato, tentar trazer todo mundo para a mesma lógica, como se todo mundo tivesse participado, tivesse envolvido no mesmo tipo de dinâmica, né? Como se nós tivéssemos participado, a CGU e a AGU, por exemplo, participado desse tipo de cooperação internacional, dessa forma, da forma como aconteceu a organização da cadeia de custódia e tudo mais, né? E acho que, em função disso, a gente tem que delimitar muito bem esses espaços e, obviamente, isso não quer dizer que nós estamos totalmente imunes aos efeitos da decisão do ministro, tanto que ele mesmo pede para que nós avaliemos isso, mas seria completamente irrazoável, inadequado e injusto dizer que o ministro teria que ter anulado os acordos que a CGU e a AGU fizeram porque anulou do MPF. São contextos completamente... porque anulou não, né? Porque anulou as provas relacionadas ao acordo do MPF. São contextos completamente distintos. Ministro, eu gostaria de chamar a Renata Agostini novamente, porque ela trouxe uma informação hoje exclusiva de um relatório do Tribunal de Contas da União, em que dos 9.000 presentes recebidos por Jair Bolsonaro, 128 acabaram sendo incorporados no patrimônio pessoal dele, não no patrimônio da Presidência da República. E o documento que a Renata traz, ele recomenda uma espécie de devassa do governo federal em todos esses presentes. Ela explicou que o ministro responsável, Augusto Nardes, ainda vai fazer uma avaliação pente fino para saber quais presentes precisam passar por essa devassa. No caso dela ser realizada, é uma dúvida formal e técnica. A quem caberia? Caberia à Presidência da República ou à Controladoria Geral da União? A Presidência da República, em função da decisão do TCU, pode fazer essa análise. Se precisar de algum modo do nosso apoio técnico, nós estamos à disposição. Mas não é uma competência direta da CGU. Renata. Ministro, nesse caso das joias, é importante a gente rememorar e pontuar que a Controladoria Geral da União também teve um papel relevante, né, no avanço dessa apuração. A gente está vendo, claro, desdobramentos importantes do ponto de vista da investigação por parte da Polícia Federal, mas ainda há pendências ou frentes que a CGU pode tocar no caso das joias, envolvendo as joias? Olha, a frente que a CGU pode lidar nesse momento em relação ao caso das joias, em primeiro lugar, eventualmente responsabilizar servidores públicos que tenham participado de qualquer tipo de estratégia de descaminho de venda da joia, né? Venda ilegal, no caso das joias,
E isso a gente vai fazer na medida em que o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, também compartilhar conosco as informações relativas à eventual participação desses servidores públicos. E aí a gente tem a competência para, eventualmente, abrir processos administrativos disciplinares em face deles. Ministro, nesse sentido, então, caso se confirme a proposta, né, de colaboração premiada, delação premiada de Mauro Cid, então é de se esperar que a CGU, então, receba informações e, a partir disso, providências sejam tomadas. Vai ter reflexo essa eventual delação premiada também na CGU? Se essa premissa que eu mencionei se configurar, sim. Se houver servidores envolvidos em práticas ilegais relacionadas a esse tema, é função da CGU apurar e eventualmente responsabilizá-los. Ministro, no relatório de Augusto Nardes, ele sugere, inclusive, que tenha uma nova lei para disciplinar um pouco a diferenciação entre aqueles bens, itens recebidos pela Presidência da República, que são personalíssimos e não personalíssimos. Hoje, grande parte das decisões são baseadas naquele parecer do Tribunal de Contas da União de 2016. O senhor avalia que falta uma legislação mais clara ou os pareceres publicados até hoje já são claros na diferenciação desses presentes? Não, eu acho que assim, com o que existe hoje, a gente consegue, obviamente, ter uma delimitação do que são presentes personalíssimos ou não. Pode necessitar algum aprimoramento, tem gente que propõe que esses pareceres têm que ser normatizados, né, enfim, e tudo mais. O que eu acho que é importante dizer é que em nenhuma hipótese eu entendo que a gente pode considerar legal o não registro desses presentes, né? Claro que às vezes pode acontecer por uma falta de organização, mas os presentes, mesmo aqueles personalíssimos, digamos assim, eles têm que ser registrados, né? E também a venda. Isso não está previsto em lugar nenhum, e ainda mais da forma como parece que foi feito, não me parece ser o caminho que suportado dentro da legalidade. Ministro, mas, obviamente, vamos deixar que as instâncias competentes tomem a decisão. Só gostaria de retomar um ponto ainda da decisão do ministro Dias Toffoli, que ficou de fora e eu acho que é dúvida de muita gente. Porque ali na decisão que veio do ministro do Supremo Tribunal Federal, há não só a decretação da imprestabilidade das provas, ou seja, a nulidade das provas fornecidas e eventuais repercussões, mas há também uma determinação para a identificação de agentes públicos e eventual responsabilização desses agentes que participaram da costura do acordo. Nesse ponto específico, a Controladoria Geral da União tem instrumentos para atuar ou, nesse momento, a CGU vai ter de ficar restrita aos reflexos nos acordos que ela já firmou? Não, é importante essa pergunta, Renata, obrigado. De fato, o governo federal, né, digamos assim, os órgãos do governo federal, pela decisão do ministro, não participaram dessas negociações e dessa construção dessa cooperação internacional na celebração do acordo do Ministério Público. Até por esse motivo que eu mencionei, né? Enfim, o Ministério Público arvorou para si a competência para a aplicação da lei anticorrupção, então não chamou a CGU, não chamou a AGU, pelo visto também não atuou da maneira correta em relação ao órgão central de cooperação internacional. Então, provavelmente não tem servidores federais envolvidos nisso. O que seria a nossa responsabilidade aqui apurar se servidores da CGU ou servidores do governo federal atuaram dentro desse contexto, né, de desvio desses caminhos, digamos, institucionais de celebração dessas cooperações internacionais, né? Se houver pessoas que tenham de algum modo participado, a gente tem que apurar e avaliar também uma possível responsabilização, né? Mas até onde eu sei, não é o caso. Nós conversamos com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Muito obrigado, ministro, pela atenção e pelos esclarecimentos dados aqui à CNN Brasil. Eu que agradeço.